Nasce no sul do Pará um novo conceito em jornalismo e interatividade, com foco na região e no seu negócio. Portal AN10, o seu canal de notícias multiplataforma. A análise da informação, os fatos na hora que eles acontecem, cobrindo todos os municípios da região araguaia. A AN10 é esporte, entretenimento, política, agronegócio e sociedade. A AN10 é o seu plantão de notícias. Boa tarde para você que está acompanhando mais uma live do AN10 Notícias. Hoje está comigo novamente o Diego. Boa tarde, Diego. Oi, povo bonito da região do Araguaia, do estado do Pará, do Brasil, não é? Do mundo. Onde você estiver, eu tenho certeza que vai estar muito bem informado aí através do plantão N10 Notícias, tá bom? Da nossa live aí. E eu tenho certeza que você estava com saudade aí da Júlia, não é? Saudade das principais notícias aí da nossa região. E nós estamos de volta, tá bom? Tem muita novidade, tem muita coisa boa aí, né, Júlia, pra gente falar hoje. E uma coisa bacana aí sobre a questão do MDB Redenção, né? Mas deixa pro finalzinho que a gente vai estar falando tudinho, tá bom? Isso mesmo, e hoje vamos falar da grande polêmica que foi comentada sobre a CESPA, que teve um número de casos alterados, né? Teve uma duplicação de casos. Falaremos desse assunto. E em seguida falaremos do boletim da região Araguaia, boletim nacional e estadual, e falaremos também sobre a pesquisa que foi realizada em Santana do Araguaia. E em seguida falaremos de uma triste notícia da Venezuela. A pobreza cresce e já atingiu 96% da população do país. Bom, e dando início, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, a CESPA, informou na noite de ontem que São do Araguaia tem 2 casos em duplicidade, casos confirmados. Cumaru do Norte, 1 caso em duplicidade. Redenção, 10 casos em duplicidade. Rio Maria, 1 caso em duplicidade. Santana do Araguaia, 1 caso em duplicidade. São Félix do Xingu, 1 caso também. Tucumã, 3 casos. E Xinguara, 8 casos. Essas são as cidades da região Araguaia que estão constando casos em duplicidade. Agora já em Óbidos, que tem duplicidade, Banac tem 1 caso em duplicidade, 1 caso a mais. São Félix, 1 caso a mais também. E Xinguara, 1 caso. Em Redenção, Santana, os demais municípios que eu citei anteriormente, não há registro de nenhum caso de óbito em duplicidade. A CESP informou também que os municípios já foram informados e que a correção já foi realizada. A coisa não é brinquedo. Eu sinceramente, Júlia, e os nossos telespectadores, eu quero acreditar que foi um erro humano. Eu quero, gente, como eu, Diego Silva, quero acreditar que foi um erro humano. Porque a gente tem visto aí em algumas entrevistas o presidente Bolsonaro fazendo um alerta sobre essa situação de talvez ter aí muita manobra para se aumentar o número de doentes, para se aumentar o número de mortes. A gente sabe que a doença é seríssima, que é necessário se tomar cuidado, mas eu quero acreditar que foi um erro técnico, sabe, que não foi por querer, sabe, como diz o Chaves, né, sem querer querendo, não é? A gente quer acreditar nisso, porque seria muita maldade, seria uma maldade extrema e um crime hediondo se fosse descoberto que esses mortos ou esses doentes aumentados aí, esses casos de duplicidade aumentados, foram aí por querer, sabe? A gente não quer acreditar que foi uma fraude para se receber mais verba pública, para se receber mais verba federal. Então fica a nossa torcida, foi uma diferença muito grande, e fica a nossa torcida aí para que a polícia investigue, para que a polícia aponte quem foi que errou e para que se corrija, para que não aconteça mais. E se, eu estou falando se, não botar uma vírgula, se aconteceu
algum tipo de fraude, é claro que a justiça e a polícia tem que estar em cima, porque é um caso seríssimo, tá bom? Isso, e falando de casos e óbitos, eu quero falar sobre o boletim da região Araguaia. Lembrando que este boletim, ele foi da última atualização, e a última atualização foi ontem, por volta das 8 horas da noite. Em Água Azul do Norte, temos 369 casos confirmados, 235 recuperados e um óbito. Banac, 105 casos confirmados, 103 recuperados e 2 óbitos. Lembrando que Banac estava com duplicidade, né? Então, abaixa aí para 1 o número de óbitos. Conceição do Araguaia, 596 confirmados, 416 recuperados e 8 óbitos. Cumaru do Norte, 516 confirmados, 480 recuperados e 4 óbitos. Floresta do Araguaia, 144 confirmados, 58 recuperados e 2 óbitos. Ourilândia do Norte, 2.177 confirmados, 1.814 recuperados e 7 óbitos. Em Pau d'Arco, 123 confirmados, 86 recuperados e 4 óbitos. Em Rio Maria, 660 casos confirmados, 586 recuperados e 9 óbitos. Santa Maria das Barreiras, 123 casos confirmados, 123 recuperados, 174 confirmados e 5 óbitos. Santana do Araguaia, 357 confirmados, 153 recuperados e 7 óbitos. São Félix do Xingu, 1.172 confirmados, 726 recuperados e 12 óbitos. Lembrando que São Félix do Xingu também estava com um caso de duplicidade em número de óbitos e 1 em número de casos confirmados. Então, abaixa aí para 1.171 e 11 óbitos. Sapucaia, 137 confirmados, 103 recuperados e 3 óbitos. Tucumã, 1.954 confirmados. Tucumã estava com 3 em duplicidade, então abaixa aí para 1.951. 1.400 recuperados e 19 óbitos. E em Xinguara, 1.676 casos confirmados, estava com 8 em duplicidade, 996 recuperados e 23 óbitos. Lembrando que Xinguara também está com número de duplicidade de óbitos. Então, abaixa aí para 22, até a última atualização, que foi realizada ontem, às 8 horas da noite. E em Redenção, eu tenho um boletim atualizado de hoje. Redenção hoje se encontra com 2.167 casos confirmados, 1.299 recuperados e 30 óbitos. Redenção não tem nenhum número de óbito duplicado, porém tem 10 números de casos duplicados. Então, não sei se a CESPA já contou com a atualização. Se contar com os casos duplicados e diminuir, Redenção tem 2.157 casos confirmados hoje. E dando continuidade, vamos falar do boletim estadual do estado do Pará. Confirmados, temos 150.616 casos confirmados, recuperados 136.109 e óbitos 5.753. No estado vizinho, o estado Tocantins, tem 22.851 confirmados, 14.141 recuperados e 357 óbitos. E no geral, no boletim nacional de confirmados, tem 2.442.375 confirmados, recuperados 1.667.667 e óbitos 87.618.
Tu sabe, Júlia, por que eu fico preocupado às vezes com toda essa situação que a gente está vivendo, nosso telespectador aí? É pelo seguinte, a nossa população e o mundo, e vamos falar do Brasil, que segundo alguns se tornou aí o epicentro da situação toda, a gente já tem gente que está entrando em depressão, pensando em suicídio, aquele desespero por causa de toda a situação da doença. Por que é perigosíssimo e é uma maldade com a população brasileira, com a população de Redenção, com todos nós, essa duplicidade que está acontecendo? Isso, a gente está falando da região do Araguaia, mas você imagina no Brasil o que tem, sabe, de duplicidade de casos que não existiram, infelizmente. Então, mais uma vez a gente reitera que a polícia tem que estar de olho nisso, que a justiça tem que estar de olho nisso, que o Ministério Público aí, que é especialista em analisar situações, como já pediu o fechamento da cidade aí várias vezes, que ele use essa mesma energia que ele tem para fechar os comércios, também para estar vendo todas essas situações, para não deixar esse pânico generalizado andar cada vez mais no coração do povo, esse medo dessa doença. E quanto mais casos, mais medo as pessoas vão ter, né? Então, quanto menos tiver e quanto mais sinceridade tiver nos números, melhor para todos. Exatamente. E agora eu quero falar de uma pesquisa que foi realizada em Santana do Araguaia. De acordo com a pesquisa de opinião pública, se a eleição fosse hoje, o atual prefeito Zé do Quinca, do partido do PL, Partido Liberal, seria reeleito com 42,07% dos votos. O segundo colocado seria o ex-prefeito Eduardo da Machado, do MDB. Lembrando que o Jader Filho, ele anunciou ontem que o Eduardo da Machado representaria o MDB em Santana do Araguaia. E ele atingiu 28,48% dos votos. Milton ficaria com 11,65% e o empresário goianinho do PP, partido do PP, ficaria em quarto lugar com 1,94%. Aí está o gráfico na tela para vocês darem uma conferida. E os que não opinaram e os indecisos somam 15,86%. Lembrando que isso é na modalidade estimulada. Aí no gráfico em cima está explicando que é na modalidade estimulada. Modalidade estimulada é aquela que a gente mostra nomes ou fotos dos pré-candidatos e a pessoa diz em quem ela votaria. Já na modalidade espontânea, os mais votados também seria Zé do Quinca, com 31,40%, e o ex-prefeito Eduardo da Machado também ficaria em segundo lugar, com 18,80%, seguido por Milton, 5,50%, e o Goianinho, 0,30%. E a soma dos que não definiram o voto é de 44%. No quesito rejeição, Goianinho tem 21,04%, Zé do Quinca tem 19,9%, Eduardo da Machado 16,50% e Milton 19,80%. E a soma dos que não sabem e não tem resposta dá 25,56%. A pesquisa foi realizada no município de Santana do Araguaia no período entre 21 e 23 de julho pelo Instituto Destaque de Pesquisa de Belém. As despesas foram custeadas pelo próprio Instituto. 400 pessoas foram entrevistadas e a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e segue obedecendo todos os critérios pedidos. Pode ir aí para você ver a coisa que está. Hoje a gente recebeu algumas mensagens lá de Santana do Araguaia, estava de perna para o ar hoje com essa pesquisa. Acompanhei na rádio local de Redenção assim, muitas falas sobre essa pesquisa que foi feita, sabe? É uma pesquisa que foi muito legal para mostrar a situação que está Santana do Araguaia. E o que pensa também o eleitor de Santana do Araguaia. Mas uma curiosidade que a gente pode observar nessa pesquisa é a alta taxa de indecisos, ou seja, os candidatos vão ter que trabalhar muito ainda
para conquistar esse indeciso. A eleição não está ganha, a gente vê o atual prefeito aí despontando e com todos os méritos dele também, mas também tem os outros aí que estão vindo na cola dele, não é? Então nós temos aí um grupo grande de indecisos aí que está aí ainda a decidir quem vai ser seu candidato e pode ter certeza que o AN10 Notícias vai estar acompanhando aí toda a situação da campanha eleitoral, a corrida, não é? A cadeira de prefeito e vereador da cidade de Santana do Araguaia. Isso mesmo. E para finalizarmos a live, eu quero falar desta matéria. Um estudo divulgado nesta semana pela Universidade Católica Andrés Bello registrou que o percentual de pobreza na Venezuela cresceu e já afeta 96% da população do país. É um número bastante assustador e bastante grande pela quantidade de habitantes. É um índice superior a todos os outros lugares do continente, considerados pobres, e superior também a países africanos. Quem acha que os países africanos é considerado o mais pobre, Venezuela atinge 96%. O percentual é verificado quando se considera apenas a renda, de acordo com a Pesquisa Nacional de Condições de Vida, publicada pela Universidade Venezuelana. O estudo verifica que quase 65% da população empobreceu em 2019, uma alta de 14 pontos percentuais sobre os 51% registrados no ano anterior. Para 2020, os prognósticos são ainda piores, em razão da pandemia do novo coronavírus. A doença cresceu 18% no país em apenas 6 dias. Neste momento, a Venezuela soma 12.774 casos e 120 mortes decorrentes. O estudo classifica que a situação encontrada pelos pesquisadores nos lares venezuelanos é de uma pobreza multidimensional, em que os moradores sofrem com insuficiência na renda, educação e serviços públicos. Vamos lá então analisar toda essa situação. Interessante, não é, que no Brasil tem um monte de gente ainda que defende, não é, o Nicolás Maduro na Venezuela. A Venezuela que vive um desastre humano. Eu acho interessante que a ONU se preocupa com tanta coisa e não se preocupa com o povo da Venezuela, não é? Que está aí, parece que tem mais de 3 milhões na Colômbia, aqui no Brasil está beirando aí mais de 40 mil venezuelanos vindo para o Brasil e assim por diante. A Venezuela vive uma crise humanitária, uma crise política, uma crise de fome pela questão seguinte: o ditador Nicolás Maduro não sai do poder, sabe? A ONU e vários países já apontaram fraudes nas eleições que ele foi reeleito, porque tem um projeto de poder que toda a imprensa noticia. E o que acontece? Sim, mais de 50 países reconheceram que houve fraude na eleição da Venezuela que permitiu que Nicolás Maduro continuasse no poder. E daí então o presidente da Câmara foi nomeado por outros países como presidente da Venezuela e hoje existe essa queda de braço entre Juan Guaidó, que é o presidente reconhecido por mais de 50 países no mundo, e o ditador Nicolás Maduro, que pôs junto com Hugo Chávez a Venezuela e o povo venezuelano na situação que está. A gente sabe que houve muito apoio da parte de governos passados brasileiros que foram coniventes com a situação que hoje a Venezuela vive. E interessante, Júlia, que eles estão falando que tem o quê? 120 mortes e 12.774 casos de coronavírus. Num país, gente, em um país onde não tem papel higiênico para a população, e um país que não consegue produzir leite nino, sabe? Em um país onde as pessoas perderam, em média, 10 quilos nos últimos 2 anos. E um país onde as pessoas comem uma vez por dia, sabe? E olhe lá, e quando tem. E um país com todas essas tristezas sanitárias, com todos esses desastres humanos, com a população de milhões de pessoas, aí vem o governo e diz que só teve 120 mortes. Você acha? Sabe, você que é inteligente, você que pensa, você que tem a cabecinha no lugar, você acha que só tem 120 mortes causadas por coronavírus em um país como esse? Sabe? Então, o desastre humano é gigantesco, mas o que
esse governo ditatorial da Venezuela tem feito com a Venezuela é terrível, sabe? Quantos mortos têm sido escondidos naquele país, quantos inimigos políticos não têm sido assassinados simplesmente porque não concordam com o governo. Então a Venezuela vive um desastre total, é desgraça em cima de desgraça naquele país por conta de um governo ditador e de um povo que não merecia estar sofrendo desse tanto, sabe? A gente vive em um país chamado Brasil e esse país tem sofrido com várias coisas, mas eu garanto a vocês que o Brasil é um paraíso perto da atual Venezuela. Isso mesmo, e aqui em Redenção mesmo a gente encontra, né? Tanto ali na área da rodoviária como nos semáforos, venezuelanos que vieram para o Brasil, para Redenção em busca de uma vida melhor, né? E acabou se frustrando, porque muitos deles ficam ali no semáforo pedindo esmola, muitos deles dormem ali por volta da rodoviária, não tem onde se abrigar, né? E fechando, Júlia, o nosso jornal, antes de passar para você, deixa eu pegar aqui o gancho em você aqui. A gente fez uma reportagem bastante legal, interessante com Carlos Eduardo, o famoso Cadu, não é, aí na cidade, que é um dos pré-candidatos do MDB, que está ali lutando com o William para ver quem vai ser o candidato do MDB à Prefeitura de Redenção. E a gente fez uma entrevista com ele, a gente vai lançar essa entrevista na próxima sexta-feira à tarde, tá bom? Pedimos que você já fique aí ligadinho em tudo que você sabe, desliga de tudo na sexta-feira lá para as 4 horas, 3 horas da tarde, porque você vai estar acompanhando essa entrevista com a gente, tá bom? Ele falou muita coisa boa, ele não correu da pergunta interessante, não fugiu das perguntas e vai ter muita coisa legal. Você aí que está torcendo para o MDB, contra o MDB, você que tem seu candidato, seria muito legal você ver essa reportagem que a gente fez. E lembrando que nós também vamos entrar em contato com o William do Potência, com o Mário Moreira, nós vamos entrar em contato com o Renê, nós vamos entrar em contato com a FIF, nós queremos todos os pré-candidatos da cidade aqui, a Prefeitura de Redenção, com a gente aqui para estar expondo suas ideias. E o primeiro deles vai ser o Carlos Eduardo, que gravou com a gente, e a gente vai estar lançando essa matéria na próxima sexta-feira. Então fique ligadinho, ele falou coisa que você não sabe, tá bom? Isso mesmo, na sexta-feira iremos lançar a entrevista durante a live, então não perca. E assim finalizamos mais uma live nesta terça-feira. Hoje fugiu um pouquinho da rotina, né? Que sempre as lives na segunda, quarta e sexta. E eu queria pedir para você curtir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente no Instagram. Estamos transmitindo por essas 3 plataformas. E também o nosso portal de notícias, que é o AN10 Notícias. Lá estamos postando sempre matérias atualizadas. E boa noite. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Prazerzão sempre estar com vocês, tá bom? Nos acompanhe nas redes sociais. Nasce no sul do Pará um novo conceito em jornalismo e interatividade, com foco na região e no seu negócio. Portal AN10, o seu canal de notícias multiplataforma. A análise da informação, os fatos na hora que eles acontecem, cobrindo todos os municípios da região araguaia. A AN10 é esporte, entretenimento, política, agronegócio e sociedade. A AN10 é o seu plantão de notícias.